Nós vamos hoje estar falando desse capítulo 26, tá? Que tem como tema dar de graça o que de graça nós recebemos, tá? E vamos trazendo mais afinco o item quando falando de preces pagas, né? O que a doutrina espírita nos diz sobre preces que são pagas? O que é uma prece? A prece é o quê? A prece é uma invocação que nós fazemos, é uma comunicação. A prece é um canal que nós temos com o nosso Criador, com o nosso Pai, com a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é o que, né? É a definição que está no livro dos Espíritos de Deus, nosso Pai. Tá? Então, a prece é o nosso canal de comunicação. E a prece, nós podemos pedir, e nós sempre pedimos, né? Nós também podemos agradecer, só que e louvar a Deus também. Então, assim, ó, pedir, agradecer e louvar. Pedir, nós pedimos sempre, né? Agradecer, talvez, quem de nós todo dia agradece? Opa, hoje aqui, louvar então, vamos lá, vamos ver, ó, então é isso aí. Então, a gente precisa, né, ter esses três objetivos quando a gente fala desse canal de comunicação, que muitas vezes a gente não usa. Vejam vocês que Kardec trouxe para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem 28 capítulos, os 3 últimos capítulos vêm falando de prece. O 26, o 27 e o 28, uma coletânea de prece para quem? Né? Mas como assim uma coletânea de preces que ele coloca no Evangelho, se fala que a prece tem que vir do nosso pensamento, tem que vir do nosso coração? Mas Kardec coloca ali, porque muitas vezes nós estamos desorientados, nós não estamos legal, nós não estamos bem. É uma informação e um auxílio, tá? Ele vem nos trazer auxílio, assim como todo o Evangelho vem nos trazer o auxílio. Então, a coletânea de preces que está no capítulo 28, ela tem esse intuito, em preces de vários tipos lá, né? Então, esse canal de comunicação da nossa prece, ele depende de quê, meus irmãos? Depende da nossa vontade. E qual é a intensidade da nossa prece com aquilo que nós pedimos com o nosso Criador? Tá? É o nosso pensamento. O nosso pensamento é como o canal, como o som. A gente sintoniza, né? E aquele pensamento com a nossa fé, ele move. Então, ele chega nos canais, né? Vamos falar assim, como se fosse um Wi-Fi, né? E precisa ter um bom Wi-Fi para chegar a mensagem, né? Principalmente se ela é longa, concordam ou não? Na verdade, vejam vocês que hoje nós já temos uma noção da tecnologia nos trazendo um entendimento, né? Um entendimento da força do nosso pensamento e dos canais que nós temos, sim, de comunicação. A ciência, desculpa, a ciência, sim, vai chegar um dia explicando todos esses canais para nós, tá? Mas e o nosso tema, como eu falei?
preces pagas é correto? O que é a doutrina espírita? Nós podemos pagar para alguém fazer prece para nós? Isso acontece, em algumas religiões isso acontece. E o que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, o que ele coloca aqui para nós? Deem de graça o que de graça receber. Isso Jesus disse aos seus discípulos, quando vocês sabem que os discípulos que foram escolhidos começaram aos povos, né, a curar doentes, a afastar, né, maus espíritos que estavam atrapalhando. Então eles começaram junto com Jesus a aprender isso. E Jesus dizia para eles que tudo isso que eles estavam fazendo era por intermédio da espiritualidade amiga, né? Muitas vezes nós vemos aqui no Centro Espírita, e esse canal de prece de comunicação muitas vezes atinge a cura, quando nós já estamos, né, capazes, pelo nosso perispírito, de ter limpado aquela sequela que gerou aquela doença. Vocês sabem que a doença, ela vem do perispírito, que é o nosso corpo espiritual, tá? E muitas vezes, quando a gente fala em milagres, não é. É que muitas vezes a gente tem a misericórdia por a gente ter feito já a limpeza desse corpo espiritual, tá? É que aí que vai, quando a gente numa prece, quando a gente pede e a gente recebe não. Por que, meus irmãos, que muitas vezes quando a gente ora, a gente pede, e aquela coisa não se desenvolve, não vem aquilo que a gente pede, o que a gente quer? Por que será que isso acontece? Nós sabemos que a doutrina espírita nos explica que nós somos seres, tá, que viemos aos nossos progressos. O nosso labor do nosso dia a dia, através das nossas famílias, dos nossos trabalhos, isso é o nosso desenvolvimento no nosso espírito, no nosso perispírito. A gente veio com tarefas a cumprir, né? É a história de chegar para uma criança, eu gosto sempre de trazer esse exemplo, de dar um doce antes do almoço. Somos nós, muitas vezes, pedindo algumas coisas e nós não recebemos. Nós nos queixamos. Mas a maioria das vezes somos nós mesmos os causadores, né, daquele não receber. Muitas vezes não temos emprego. Maioria, muitos de nós acontece, né? Nós não temos emprego. Porque quando nós recebemos uma tarefa, ela vem revestida de muitas coisas, em que nós vamos ter que trabalhar, sim, os nossos vícios e as nossas virtudes, né? Não é aquele trabalho que vem com aquele salário maioral, né? E sem fazermos muita coisa, chegarmos em qualquer horário. Não existem regras. E muitas vezes nós não obedecemos regras, né? E isso muitas vezes é importante, porque vamos ao trabalho, ao labor, aquilo é importante. Alguém está nos assalariando para que nós trabalhemos. Muitas vezes nós ficamos nos celulares o dia todo, e muitas vezes fazemos as escondidas, e muitas vezes perdemos os trabalhos. E aí oramos novamente para conseguir trabalho. E assim nós vamos, né, aprendendo e desenvolvendo, né? E essas preces pagas,
eu quero pegar um item onde diz: então, não façais, disse ainda Jesus, não façais que as vossas preces sejam pagas. Não façais como os escribas, né? Os escribas eram senhores, eram sacerdotes da época de Jesus, que eles faziam o quê? Eles iam no templo, botavam aquelas vestes, né, bonitas, todas pomposas, chegavam lá, faziam orações, como aqui fala, longas preces, né, que devoravam as casas das viúvas, ou seja, eles iam fazer prece com quem tinha recursos financeiros, tá? Então, a prece, como diz aqui, ela é um ato de caridade. Então, ela não deve ser cobrada, porque se nós cobrarmos por nossas preces, é como se nós fôssemos trabalhadores, né, assalariados. E aí, assim, e quem não tivesse dinheiro? Como é que funciona? Daí não pode fazer prece? Não pode pagar? Então, as preces é um ato de caridade. Ela não deve ser cobrada. E isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Depois nós temos também, que vem falando da prece, o Livro dos Espíritos, tá? Que nós trazemos aqui. Que é lá nas leis morais, tá? No capítulo 2, a lei de adoração. Você sabe que a gente sempre fala, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele tem uma conciliação com o Livro dos Espíritos, né? Não somente o Evangelho. Os livros, as obras básicas, quando Kardec fez, ele interligou elas. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem correlação com a terceira parte do Livro dos Espíritos, tá? Que são as leis morais. Tá? Então, essa parte da lei de adoração que fala na questão aqui 658, que qual é a prece que é agradável a Deus. Tá? Então, a prece é sempre agradável a Deus quando ela é ditada pelos nossos corações. Tá? Porque ele diz que a intenção é tudo. E mais vale, então, essa prece que vem do coração, aquela que pode, né, do que se pudesse ler, que fosse decorada. Tá? Então, essa com fervor, é a prece mais agradável a Deus. Nós temos aqui também, no livro Esperança, para trazer como ore e segue. Né? Isso é pelo espírito de Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, o nosso amado Chico. E ele diz assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quem nos disse isso? Jesus, exatamente. Está no Evangelho de Mateus. Então, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando a gente fala isso, a gente está dizendo que é a vontade de quem? É a vontade do nosso Criador. A gente está dizendo que nós acreditamos e nós temos esperança naquilo que é a nossa encarnação. E, meus irmãos, a gente atua, a gente faz isso mesmo. Vejam quanto a gente tem que aprender. Tudo bem, nós estamos aqui mesmo nesse aprendizado. Mas são pequenas frases, são pequenos entendimentos que nós falamos, não do coração com a razão. A gente fala muitas vezes, até ora, preces decoradas,
mas a gente não está se dando conta da intensidade daquilo que nós estamos falando. E muitas vezes a gente não sabe pedir. Não é? Gente, no meu trabalho tem uma dificuldade, principalmente hoje com o WhatsApp. Geralmente a pessoa, ao invés dela chegar e pedir o que ela quer, ela conta uma história. Quem trabalha sabe disso. Estão rindo, olha isso aí. A pessoa conta toda uma história e não te diz o que quer. Né? Se quer marcar uma hora, se quer um orçamento, não te diz o que é. É aquela história que a gente fala, né, da história que Portugal, eles são literais, e é verdade. Né? Que é tipo, chega lá e pergunta para alguém, eu gostaria de ir em tal lugar, por que não vai? Já para nós, isso seria o quê? A gente que está querendo dizer que queremos o endereço ou a indicação daquele lugar. Olha, por que a gente não chega? Eu quero ir em tal endereço, sabe me informar? Não, a gente diz, eu quero ir em tal lugar, e assim vai. Né? Vejam vocês a diferença do pedir, o quanto o pedir é importante. E nós não temos isso muito claro. Tá? Então, uma boa coisa a gente fazer é começar a pensar se o que nós estamos pedindo, né, se nós estamos sendo claros. Ah, mas e Deus não sabe daquilo que nós necessitamos? Né? Claro que sabe, mas mesmo assim é diferente, né? É diferente do pedir. Quando nós pedimos, nós estamos trabalhando as nossas virtudes também. Nós estamos trabalhando a nossa humildade. Tá? É que nem aquela passagem que está no Evangelho, que diz que é o fariseu e o publicano, né, fazendo uma oração no templo. E o fariseu chega lá e... Eu agradeço, eu aqui, ó, eu. Né? E o publicano o que fez? Se ajoelhou, baixou a cabeça, reconhecendo, né, as suas imperfeições, com vergonha, vamos falar assim, né, de estar pedindo, né, mas antes pedindo perdão. Então, sempre quando a gente faz, né, Santo Agostinho nos fala isso no Evangelho, que a gente faça uma autoanálise diariamente, para a gente poder aprender, né, nessa autoanálise o que nós precisamos perdoar. Por que muitas vezes nós não somos humildes? Né? Por que muitas vezes a gente dá uma de fariseu, né, com o nosso orgulho?